Olá, gente. Boa noite, boa tarde. Tudo bem com todos? Eu espero que sim. Desde já agradeço a você que está me assistindo, tá? E lembrando sempre que todas as vezes que eu faço essas lives, eu estou sempre aberta para vocês poderem mandarem dúvidas ao vivo e que eu possa estar esclarecendo isso diretamente, tá bom? Então muitas vezes é tão importante quanto a presença e a participação de vocês, caso tenham essas dúvidas na produção de frutas e hortaliças, e claro, eu estou aqui para poder tirar todas elas. Bom, como eu já havia falado, hoje eu venho conversar com vocês sobre a parte da fruticultura, tá bom? Lembrando que vários tipos de espécies de frutíferas têm um comportamento específico, tá bom? Por exemplo, quando eu comparo uma frutífera de clima temperado, ou seja, aquela que vem de clima frio, comparando com outra que vem de clima tropical, essas sempre terão e vão ter comportamentos diferenciados. O que seria isso, Érica? Isso significa que durante o seu manejo, desde o início de que você tem a sua condução, essas frutíferas elas vão ter comportamento na parte de crescimento, em relação à formação de flores e, consequentemente, frutos. Então, tudo vai estar diretamente ligado ao comportamento de cada uma. E outra, o metabolismo dela quando ela vai estar passando por uma estação do ano. Por exemplo, uma frutífera tropical, ela sempre vai estar com maior desenvolvimento no período de calor. E claro, tem que ter a necessidade de água. Já uma frutífera de clima frio, ela tem a formação de flores, principalmente quando ela passa por um período de frio. Nesse momento é onde que existe a diferenciação. Então, vocês já devem ter visto que algumas fruteiras, elas só vão produzir se passar por algum período de um frio intenso. Muitas vezes não é nem somente baixa temperatura. Eu preciso fazer com que essa planta ela fique com mais tempo sentindo frio. E aí ela vai quebrar a dormência e fazer com que aquele broto ou aquela gema que está ali dormente forme botões florais no momento certo. Mas no caso do Brasil, em seu maior tamanho em relação a território, vocês vão ter a oportunidade muitas vezes de observar comportamento diferenciado, porque o nosso país, em grande parte, ele é especificamente de clima tropical. E por isso que, graças a Deus, o Brasil é abençoado por uma grande quantidade de frutíferas que nós temos, tanto nativas e aquelas que foram trazidas de fora e aqui se adaptou. Então, por exemplo, a jaca, que é o tema de hoje, é uma delas. Claro que tem muita gente que ama jaca de paixão, idolatra a jaca como se fosse a única fruta que existe no planeta Terra. Só que muitas vezes essas frutíferas elas não são aquelas que caem no gosto popular. Então assim, a jaca tem um gosto totalmente específico. O cheiro dela, quem conhece jaca ou já comeu pelo menos uma única vez na vida, sabe que o cheiro dela inunda um ambiente. Chega a ficar ali e você sabe de longe que tem uma jaqueira perto ou que tem uma fruta de jaca ali madura prontinha para ser consumida. Então é uma fruta marcante, com gosto. Não tem outra que tenha o mesmo sabor, não há. Então assim, é uma fruta que tem uma polêmica muito grande, tem gente que adora, que ama, mas não é aquela coisa, tá? E da jaca, no caso a fruta, aquela fruta gigante,
desengonçada, meio esquisita, com aquela casca meio espinhuda, né? Quer dizer, não é um espinho que machuca, mas com aquela casca de aspecto estranho, ela pode ser consumida, ou seja, você pode comer a fruta toda. Sim, até verde, tá? Você já deve ter escutado carne de jaca. Nossa, Érica, você tá doida? Quem é que já comeu uma vez na vida carne de jaca? Gente, carne de jaca, para quem é vegetariano ou para aquelas pessoas veganas, é muito conhecida. Eu, por exemplo, nunca botei muita fé. Tô falando a verdade mesmo. A pessoa falava, Érica, você já comeu carne de jaca? Tem gosto de frango. Eu falei, quê? Uma fruta com gosto de frango? Verdade. Tem gosto de frango. Mas é a jaca verde ainda. Você não pode comer a carne, fazer a carne de jaca com a jaca já madura, né? Então é interessante você comer a carne de jaca, ela verde, apesar que eu conheço pessoas que eu já provei, fez o doce da jaca, que é assim, tem um fruto que está no caroço, que todo mundo come, não é verdade? Esse, eu já vi sorvete de jaca, suco de jaca, passa de jaca, jaca desidratada, jaca cristalizada, jaca em compota, que é a mesma coisa que, por exemplo, um doce de abóbora. Ao invés de ser os pedacinhos de abóbora, é aquele frutinho, aquela parte que fica em torno do caroço. Isso nós já conhecemos. Eu, particularmente, eu prefiro a jaca mais mole. Mas falar que eu como assim de baciada, não. Eu gosto de saborear, porque eu acho o sabor bem gostoso, tá? Só que aquela parte fiapenta, aquela parte fibrosa que fica em volta da jaca, não é tão consumida. Grande maioria das pessoas come só o que está perto do caroço, o resto vai para o lixo, não é verdade? Há possibilidade de fazer o doce daquilo ali. Vocês sabiam disso? Então eu conheço pessoas que faz o doce daquela parte que não é comida da jaca. Você pode comer o caroço cozido, tanto da jaca verde quanto da jaca madura. Você simplesmente põe na panela de pressão e cozinha ela. Quando passa no processo de cozimento, ele acaba tirando aquela a distringência, ou aquele gosto meio marrento, né, que o pessoal fala, e fica como se fosse um aperitivo. Érica, você também, viu? Não é porque é agrônomo, vai comer qualquer coisa. Não é isso, gente. É que assim, a partir do momento que você convive com muitas pessoas, conversa com muitas pessoas, você acaba tendo a possibilidade de conhecer coisas novas. E nesses lugares eu conheci o caroço da jaca madura cozida. Tem um gosto diferente, mas eu achei saboroso. É macio, só tira aquela pelinha e você manda para dentro. Come. Em outro lugar, esse no caso só foi cozido com água e sal. Em outro lugar eu comi o caroço da jaca como se fosse refogado, cebola, alho, aquela coisinha. E aí achei gostoso, que é uma diferença, né, do que a gente está acostumado. Uma vez também, falando agora de outra parte da jaca, que é a fruta verde. Na fruta verde, você pega aquela parte que está por fora, que fica ali, né? Tem um eixo central do fruto, a fruta está aqui, tem aquela parte do meio. Lembra bastante a parte no meio do abacaxi, vocês devem ter visto. E aquele parte no meio tem aqueles fiozinhos, né, que ficam ao redor da jaca, da frutinha. Essa parte você muitas vezes não consome. Então, quando você consome essa parte especificamente da jaca, ela não tem gosto de nada, principalmente porque ela é verde, então não quebrou o açúcar dessas fibras conforme vai amadurecendo. E as pessoas utilizam essa parte da jaca verde
para preparar a carne de frango, por que eles falam que parece carne de frango? Sabe o peito de frango, quando você desfia, fica aqueles fiozinhos? Essa parte da jaca fica da mesma forma, só que como não tem gosto, ela vai ficar com o sabor do tempero que você usar. E assim, não vou falar que eu fui totalmente enganada quando eu comi o frango de jaca, mas que lembra um frango, realmente lembra. Não é 100% falar melhor frango que eu já comi na minha vida, não. Mas realmente lembra um gosto do frango, tá? E como ele fica com o sabor do tempero, então eu já cheguei a comer essa carne de jaca como recheio de coxinha. Então uma coxinha vegetariana, uma coxinha vegana. Então são variações que pode ser feito. E se você for parar para pensar, a grande maioria das pessoas não tem esse hábito. Até então, tirando as pessoas que muitas vezes não comem carne, ou até mesmo os veganos que não comem nada de origem animal, desculpa, eles vão sempre partir por esse lado, mas é gostoso. Então provem coisas diferentes da jaca. Se você muitas vezes não gosta da jaca, do fruto maduro, por causa do cheiro forte e daquele gosto assim bem característico de jaca, prepara a carne de jaca com um fruto verde. E outra, você pode até cozinhar o caroço do fruto da jaca verde também e comer, tá? Teve isso cozido, tá? A jaca, por exemplo, se você fizer preparada ela do caroço maduro, eu não aconselho fazer ele assado. Quer dizer, é tudo questão de paladar, não é verdade? Especificamente, eu prefiro muito mesmo o caroço da jaca madura cozida. Mas me falaram que também assada fica bom. Eu não achei aquela coisa, tá? Então assim, tem vários tipos de coisas estranhos. E essas coisas assim, de por exemplo, carne de jaca, caroço da jaca madura ou verde cozido. Você pode fazer a jaca verde assada. Isso tudo, o que é? São considerados punk. Lembra? Planta alimentícia não convencional. Punk. Ah, mas jaca é punk? Se vocês levar em consideração essas partes que a gente não tem costume de comer. Ah, eu como carne de jaca todo dia. Não é uma coisa que você nem sequer ouviu falar. É considerada planta punk. Interessante isso, não é? Mas é. Então, é partes ou a planta como todo conhecido para ser consumido. Tá? Então, se for falar de carne de jaca, se for falar de caroço da jaca, verde ou madura, nós estamos considerando ela como uma punk. Agora, se é para fazer um doce, comer a parte da fruta que a gente está acostumado, que é do lado do caroço, aí já é um tipo de consumo de frutas que nós estamos acostumados, tá? Não se esqueça, essa parte de a fruta cristalizada é bom, eu já comi. Eu nunca tinha comido na minha vida doce em barra, tá? De jaca. Eu comi isso uma vez, há muitos anos atrás, no Nordeste, em Minas Gerais. Lá em Minas Gerais teve uma pessoa, na época que eu trabalhei numa região ali do Triângulo Mineiro, que consome a jaca, fazendo a jaca em barra, como se fosse uma bananada. Então daí você vai pegar uma jaca tipo manteiga e cozinhar ali, deixar ela apurar, coloca e faz uns tijolinhos. E outra, vocês acham que vai ficar aquele gosto muito forte? Não fica, né? Eu acho que eu tô ficando com fome, porque tô falando só de comida da jaca, meu Deus do céu. E particularmente, o que eu mais gostei foi a jaca desidratada. Ela madura, só que a jaca mais dura, e você põe na desidratadora e não chega a ficar croque-croque,
mas fica como se fosse uma jaca passas, né? Vão dizer. E fica bom, não é ruim não, fica legal. Então essas variações todas que estou falando para você são coisas que começaram a se formar. Porque, por exemplo, sabe por que acaba tendo um monte de produtos da jaca? Imagina um pé de jaca. Tem pés aqui em São Paulo, na região que eu trabalho, que chegou ao produtor, quantificou quantas frutas ele colheu numa única safra em um único pé. Jaca que chega em torno a 8, 9 quilos. Apesar que teve uma lá que ele falou que deu uns 14 ou 15. Mas a média não passa muito de 10 quilos ou até mais, dependendo do tamanho do pé. E um fruto pesando 10 quilos, imagina uma planta inteira produzindo 150 frutas de jaca numa única safra. Ele colheu num pé só, ele tem 4 pés. Então tem uma produtividade muito grande, fora a que caíram no chão e apodreceu. Porque à medida que você não colhe, a jaca cai no chão já bem madura e ela espatifa, né? Cuidado quem está embaixo, entendeu? Então isso é bem interessante. Vou até compartilhar com vocês uma ocorrência de quando eu era criança. Eu ficava imaginando, falei, poxa vida, por que Deus fez a jaca ter uma fruta tão grande, é pesada? Imagina, você para o carro embaixo da pé de jaca, corre o risco de encontrar o carro todo amassado depois que uma cair em cima dela, né, do carro. Eu ficava pensando nisso, falei, caramba, por que Deus colocou a melancia no chão e a jaca na árvore? E hoje, pensando muito bem, é verdade, porque é uma das pouquíssimas espécies de frutíferas que tem um fruto tão pesado quanto uma jaqueira. E realmente de um comportamento muito diferente. Por quê? Com ela de um fruto muito pesado, ao longo dos anos a jaqueira ela evoluiu para que esses frutos com um peso de 10 quilos ou mais seja fixo por um pedúnculo grosso, mais grosso mesmo, de em torno de uns 2, 3 centímetros de espessura, fazendo com que ela consiga ficar fixa no tronco. Olha como a natureza é. São pouquíssimas frutíferas que têm um fruto tão pesado e a mãe natureza é tão esperta que fez com que a jaqueira fixasse os seus frutos nos troncos. E não é um comportamento comum, é específico da jaqueira. Isso me faz ficar bem impressionada, porque isso realmente é uma curiosidade impressionante. E não sei se vocês me acompanham aí no Instagram, essa semana eu publiquei 2 reels falando especificamente da jaqueira. O primeiro ponto foi, quando faz uma poda na jaqueira, será que dá certo? Com certeza dá certo. Dá certo e deve ser feito. Não é porque você tem uma jaqueira de 20 metros de altura que você tem que pegar e engolir e falar, poxa vida, eu tenho que deixar esse bichão grande e ver muitas vezes fruta perdendo, porque nem sabe que está amadurecendo lá em cima, não é verdade? Então esse tipo de coisa acontece. E além do que, se vocês puderem então fazer com que possa colher esse produto antes de cair, é melhor, tá? Aí o que acontece? Nós temos que prestar muita atenção em relação a esses manejos. A jaqueira é uma frutífera tropical, tá? E ela, por ser tropical, ela aceita a poda, tá bom? Ela aceita muito bem a poda e faz com que a poda faça com que ela produza de forma correta e racional. Não é que é uma planta necessariamente de quintal, porque muitas pessoas só consideram a jaqueira
como uma frutífera de fundo de quintal, de sítio, da casa do avô, da avó, da tia. Não é uma coisa que você encontra numa quitanda de bairro na cidade de São Paulo. Não é algo comum, não é? Mas por que não é algo muito comum? Uma, porque é grande demais. Outra, se vocês conseguirem fazerem outros produtos da jaca, mais pessoas vão conhecendo. E tem um preconceito muito grande por causa da aparência, o cheiro é muito difícil de ser engolido pelas pessoas, não é algo que a pessoa bate e gosta, não é? E eu, sinceramente, nunca comeria uma fruta de jaca sozinha. Então tem vários pontos, mas que não deixa de ser algo interessante. O que eu quero reforçar isso para vocês? Com o manejo da poda, vocês conseguem racionalizar a produção. De que forma? Gente, pensa no seguinte, por exemplo, Érica, eu tenho uma jaqueira, mas eu não sei se eu posso podar, tá? E outra coisa, pé de jaca, ninguém fez condução de poda. É muito difícil você ver pessoas da área conduzindo o pé de a jaqueira de uma forma que consiga fazer com que ela se torne competitiva. O que seria isso? Desde a muda você fazer com que o espaçamento, né, a altura do chão até a forquilha, né, que o pessoal fala, ou quando existem as brotações, eu consiga fazer com que ela seja o quê? O mais baixo possível, tá? Às vezes você olha uma pé de jaqueira, ela começou a fazer a primeira forquilha lá no alto, muito mais alto do que vocês conseguem alcançar. E dessa forma acaba ficando difícil o manejo, porque como a fruta da jaqueira, ela tem o hábito de induzir a formação do botão floral no tronco da planta, ela vai precisar de luz. Então, quando ela conseguir sair lá no meio das folhas e atingir a luz, ela está muito alta. Você não consegue fazer a colheita dela, você não consegue fazer o manejo dela de pegar sem cair, sabe? Colher no ponto certo, deixar amadurecer, assim por diante. Entendeu? Então tem esse ponto também que nós temos que levar em consideração. Então você que muitas vezes tem o pé de jaca, não liga porque pega quem quer, mas será que não poderia ser uma fonte de renda? Porque eu muitas vezes aqui em São Paulo, às vezes até mesmo no Mato Grosso do Sul que eu atuo, vejo pessoas que comem jaca, mas a jaca fica ali, ó, tá? Ninguém tá nem aí. Poderia estar utilizando uma fruta de uma forma diferente e fazer as pessoas comerem, não do jeito natural, comum, tá? Que nós temos. Então eu acho hoje que a jaqueira tem muitas pessoas que querem ter um pé de jaca porque realmente amam muito de paixão, tá? Só que não sabe explorar a frutífera. É a minha visão, tá bom? Eu não tô indiscriminando ou muitas vezes sendo injusta de quem não liga para isso, que acha que jaca tem que ser assim, pronto, acabou. Não, eu não acho isso, tá? Eu não acho isso. Por quê? Em São Paulo, capital do estado de São Paulo, a capital, grande maioria das pessoas nunca sequer chegou a comer jaca. Por quê? Não é algo que você encontra na quitanda. Uma pessoa em São Paulo vê um fruto desse tamanho aqui, gigante, ele não vai comprar. Ui, eu vou pegar para experimentar. Quem que vai experimentar uma fruta que não sabe nem se vai gostar, que tem quase 10 quilos de peso? Não é? Pô, é meio doideira isso. Então, assim, por que as pessoas, até mesmo vocês que têm uma produção razoável, não possam fazer com que essa jaca seja diferenciada? Seja oferecida para o consumidor de uma forma diferente do que a gente está habituado. É uma diferença, uma diversificação de produto.
Por isso que no começo do vídeo eu falei de um monte de coisa que a gente pode fazer com a jaca, desde a verde até a madura, tá? Em cima disso você consegue ter vários tipos de produtos, fazendo com que o seu sítio possa render dinheiro com o pé de jaca, fazendo uma coisa que eu gostei, eu não sei se falei, jaca em calda, é uma delícia e não fica aquela coisa muito forte. Só que eu, Érica Fujita, não gosto de doce em calda, né? É muito açucarado. Eu gosto de doce em calda, mas ponderado no açúcar, nada assim aquele exagerado demais, tá? Então dessa forma eu prefiro mais suave e não fica aquele gosto muito forte. Eu acho que como vai no fogo, apurando mais, acaba não tendo isso, né? Então, gente, eu acho que vocês poderiam sim aproveitar o pé de jaca. Por exemplo, eu comi eu comi a fruta de jaca desidratada e eu achei gostoso. É diferente. Eu não poderia vender isso num empório ou num lugar assim diferenciado que as pessoas têm o hábito de comer algo diferente. E outra, parem e pensa, a jaqueira não é uma frutífera que precisa de grandes manejos. Você não precisa ser um expert em produção. Você não precisa ter hectares de jaca, porque um pé só, pelo amor de Deus, se um pé produz 150, né? Então você pode ter menos números de plantas, sabe? Vamos pôr aí, coloca exageradamente aí umas 50 pés de jaca, haja jaca. É jaca para dedéu. Então, se você tiver uma condição de fazer o manejo de algumas plantas, umas 5, 10 pés de jaca, que você consiga fazer a poda, fazendo com que ela fique com uma ramificação lateral, com a copa bem aberta, tipo taça. Dessa forma aqui, ó, sendo que cada dedo são as pernadas. E quanto mais pernada vocês tiverem, mais troncos para produção de jaca próximo do solo, ó, imagina, próximo do solo, né, aonde você consegue colher, é melhor. Já que é uma planta que sozinha ela tá para ter dedéu, e é uma planta que eu sinceramente não vejo tantos problemas em relação à produção. Ela é rústica, se adapta em qualquer ambiente aqui no nosso país, tá? Você encontra em qualquer canto, tem tipos, né? Até tem a jaca mais dura e a jaca manteiga, aí vai de gosto. Então assim, será que eu não posso explorar alguma coisa que tem no meu quintal e eu não dou nem bola? E aí às vezes fala, gente, o que eu vou vender para botar de comida aqui dentro de casa? Mas precisa ser uma jaca desse tamanho que ninguém come? Não precisa ser uma jaca gigante. Vocês podem fazer de uma forma diferente, tá? Faz uma compota, põe em vidros pequenos para a pessoa conhecer. Será que a geleia de jaca é muito ruim? Eu, sinceramente, eu comi geleia de jaca uma vez só na casa de uma produtora lá no interior de São Paulo. E eu achei gostoso, só que nunca mais vi ninguém fazer. Entendeu? Então, assim, eu venho trazer o tema de jaca porque eu acho que é uma fruta que acaba sendo marginalizada, esquecida, é coisa de infância, coisa de sítio de vô e de vó e pronto, acabou. E não é assim. Eu acho que é uma frutífera altamente adaptada, muito rústica, produtiva, realmente necessita de água sim, mas não é aquela coisa que você precisa se cuidar demais, porque você encontra pé de jaca no cerrado, aqui na Mata Atlântica, em qualquer lugar. E são todas árvores frondosas. O que seria isso? Gigante, grandes.
Aí eu venho uma questão, né? Pensando na agricultura racional, poxa vida, a jaqueira é uma opção de uma agricultura racional para quem tem ela já em casa, queira agregar valor, diversificar o que vocês têm para vender com baixo custo e uma grande produção, sem muito o que ser feito. Claro que quando ela é uma mudinha, tá pequenininha lá no chão, desse tamaninho, tititica, vocês têm que cuidar. Não vou também, não, ela rústica, larga ela. Não, tem que cuidar, não é bem por aí, não é verdade? Agora, quando ela já começou a ter porte, vai fazendo condução de taça aberta, vai fazendo ela crescer. Assista meus reels que eu falei sobre jaca. É impressionante o que a poda fez com o pé de jaqueira do lado de casa, na cidade, com poda feito pela empresa de eletricidade, porque a jaqueira estava ali no meio dos fios. Você não tem noção a produção que tá ela aqui agora. Entendeu? Então assim, eu fiquei pensando, falei, gente, por que não? Grande maioria das pessoas tem uma jaqueira, só que ela é esquecida. Bora ganhar dinheiro, bora fazer a agricultura racional, produzir em dobro e com baixo custo. Falando em produzir em dobro com baixo custo, no dia 15 de setembro, às 18 horas, horário de Brasília, eu vou dar um aulão, tá? Gratuito, 100% online, não se esqueçam, 100% online, para vocês que querem duplicar a produção no cultivo de frutas e hortaliças, certo? Preste atenção, com baixo custo, que dá para fazer isso sim, dá sim. E ainda mais agora que o preço do adubo tá caro, entendeu? A mão de obra tá cada vez mais difícil, então bora fazer essa produção acontecer e aumentar a nossa renda. Porque se o custo tá lá para o teto, então se eu reduzir ele, eu consigo aumentar a minha renda, meu ganho, fazendo com que eu fique mais satisfeito na terra. Então, não deixe de assistir, vale a pena. Vai ser dia 15 de setembro, às 18 horas, horário de Brasília. Eu aguardo você que quer ter renda e ganhar dinheiro com produção familiar e de médio porte e conseguir conquistar o seu sonho, tá? Vamos voltar lá. Bom, dessa forma eu tenho uma possibilidade de diversidade. Toda vez que eu sugiro isso, tem vários pontos que os produtores me falam. Érica, mas é muito difícil, que nem, por exemplo, eu preciso armazenar ele no frio, talvez. Mas será que se você fizesse uma compota, fizesse a jaca em passa desidratada, e eu colocar isso em embalagens, que nem na compota, nos vidros, e a jaca desidratada em pacotes a vácuo, eu vou aumentar a vida de prateleira desse produto, fazendo com que ele leve mais tempo para ter mais tempo para poder realmente ser comercializado, não é verdade? E aí, gente, será que não vale a pena fazer isso? Será que não seria legal estar fazendo isso, né? Porque o que acontece, a partir do momento que vocês conseguem trabalhar com algo diferente, é muito bom, né? É muito bom, porque daí eu faço com que eu tenha a jaca, quando ela é cultivada sem manejo, ela é na safra. Então, se na safra eu tenho essa margem de ter, vamos chutar baixo, uns 80 frutos por pé, o que eu vou fazer com tudo isso? Então, vamos trabalhar com jaca cristalizada, é um produto diferente. Ah, mas Érica, não tem receita. Gente, não precisa ser receita específica para jaca. Você pode pegar uma fruta parecida e trabalhar com ela.
Compota, desidratado, cristalizado, vocês podem fazer teste, porque matéria-prima que um pé de jaca dá para isso realmente tem, né? Então, vamos fazer isso. E a gente tem que aproveitar que fazendo a produção dessa jaca, dessa forma que eu falei para vocês, que tem essa vida de prateleira grande, tá? O que me ajuda? Eu posso distribuir esse produto para mais distante, para locais de outro estado, por exemplo, não é? Eu não posso fazer isso? Eu não posso estar levando para outras cidades, não só onde eu moro, para poder eu realmente vender? E é sério quando eu falo que não tem gente que tem gente que nunca comeu jaca na vida. Porque numa quitanda, no Morumbi, na bairro Nobre, em São Paulo, não vai comprar uma jaca no setor de frutas exóticas para deixar uma pessoa que nunca comeu jaca na vida comprar um fruto, como eu falei. Então não é melhor a gente ter essas opções, até mesmo, teve uma vez, numa rede de supermercado no interior de São Paulo, que eu vi uma cumbuquinha de plástico pequenininha, transparente, com alguns frutinhos de jaca sem caroço, tá? O frutinho de jaca sem caroço. E numa outra bandeja do lado, tinha uma cumbuquinha cheio de caroço da jaca. Era madura o caroço. Aí eu fiquei pensando, falei, gente, que legal, né? Aí na tampinha estava escrito, sugestão de consumo, cozinhar. Tinha poucas bandejas. Aí eu lembro que eu fui nesse mercado, eu acho que 3 dias seguidos, tá? No dia seguido que eu fui lá e voltei, não tinha, tinha acabado. Aí, por curiosidade, conversei com o chefe do setor e perguntei, gente, o pessoal come mesmo o caroço de jaca? No começo não saía quase nenhum, ficava uma semana para sair, né? Tanto é que dava muita troca, o pessoal não queria. Já a jaca na bandejinha saía 3, 4 por dia, não mais do que isso. Aí ele estava explicando que em 15 dias aumentou para 8, 9 por dia. Então, quando antes estava devolvendo o produto lá para o agricultor, que não sei se vocês sabem, quando vocês comercializam em mercados, ele é consignado, ou seja, vendeu, você ganha, não vendeu, é devolvido, tá? E a grande maioria dos mercados fazem isso. Poucos fazem a compra e aí, se não vendeu, eles vão se virando. Mas a grande maioria é consignada. Que nem, por exemplo, não vendeu, devolve, tá? E aí eu percebi que é tudo questão de oferecer esses produtos, tá? Porque assim, basicamente, um manejo de uma frutífera como a jaqueira seria o quê? Plantio das mudas em cova grande, com muita matéria orgânica, como eu sempre falo para vocês, tá? E outro ponto, uma coisa que eu percebo que ela é rústica, ela consegue produzir em solos ácidos, tá? Qual que é a vantagem disso? Significa que não há aquela grande necessidade de você fazer correção do solo. Você pode fazer? Eu posso, tudo bem, mas assim, não é obrigatoriedade. E se ela consegue desenvolver em solo ácido, imagina se vocês então fizerem uma calagem. Se você fizer uma calagem, controlar a acidez desse solo onde está desenvolvendo a jaqueira, ela vai produzir mais. Ela vai crescer e desenvolver mais, só com calcário. E ainda, se você usar o esterco, então é básico. Então, se você for parar para pensar, a condução inicial de alguns pés de jaca, de um pomar de jaca, não é grande. Porque daí
você vai precisar fazer um controle da acidez, sendo que ela se desenvolve em locais ácidos. Imagina se você controlar ela ali, tá? Não muito, coloca ali uma calagem para ter um controle o suficiente para o desenvolvimento. Consumo dela básico é matéria orgânica, exclusivamente matéria orgânica. Por que matéria orgânica? Porque ela consegue ali ter o seu desenvolvimento nesse local que muitas vezes é onde caem os frutos dela, sabendo que a maioria das pessoas não colhe, então a ciclagem de nutrientes na jaqueira é constante, tá? Porque o que acontece? Ela absorve tudo ali, ela vai formar folha, fruto, galhos e cai, porque poucos frutos são colhidos. Então, dali, ela é um ótimo exemplo para mostrar para vocês que a jaqueira é um excelente exemplo para mostrar que a matéria orgânica faz diferença na vida de uma planta. E ela não seria diferente. Então, assim, em relação ao desenvolvimento da cultura, ela pode realmente levar mais tempo. Mas será que está difundido em grande escala muda de jaca enxertada? Então, se tiver procura, vai ter cada vez mais muda de jaca enxertada, que vai reduzir o período do plantio até a primeira colheita. Então, hoje eu sei que existe bastante lugar, bastante viveiros que trabalham com muda de jaca enxertada, porque, sinceramente, as pessoas não querem mais esperar anos e anos para começar a colher fruto de uma planta, não é verdade? Então, isso vai levar mais tempo, então a pessoa não quer mais. Então, hoje, eu acredito que é mais fácil achar jaqueira enxertada como antigamente, tá? Lembrando, tome muito cuidado quando vocês forem comprar mudas daqueles caminhãozinhos que fica perambulando para lá e para cá, com as folhas ao vento ali no caminhão, e você vê as folhas tudo balançando lá no ar, tá? Então, tomem cuidado. Por que eu falo para vocês tomarem cuidado? Só para tentar fazer com que vocês relembrem. Primeiramente, mudas muitas vezes que a gente não sabe a sua origem, pode transmitir nematóide. E nematóide é uma praga muito comum na agricultura, só que é difícil o controle. Então tomem cuidado quando comprem mudas desses caminhões. Você pode sim trabalhar e cultivar jaqueiras comprado de viveiros que vocês tenham confiança. Porque o nematóide é uma coisa séria, não é brincadeira. E se a gente não tomar devidos cuidados, a gente acaba trazendo de fora uma praga de difícil controle dentro da nossa roça, tá bom? Assim, em aspecto geral, nematóide não é uma praga que vai debilitar demais uma frutífera, tá? Só que culturas de ciclo curto, anuais, hortaliças, então mandioca é afetada pelo nematóide, hortaliças em geral também, tá? Qualquer cultura de ciclo rápido, ela acaba sendo muito afetada pelo nematóide. Em situações de grande infestação também, tá? Em grandes infestações também tem essa ocorrência. Também acontece essa situação de realmente acabar tendo um pomar eliminado. Se for no estágio inicial, principalmente, então tomem cuidado de onde vocês compram as mudas de frutíferas que vocês querem levar para o sítio ou até mesmo ter uma produção comercial. Tenta saber mais do lugar. E aí, Érica, mas aqui se eu não comprar desse lugar, como que eu faço? Eu sei que é complicado, por quê? Por exemplo, pessoas que muitas vezes moram longe de lugares que não é comum o cultivo de frutíferas,
acaba não tendo a possibilidade de ter um viveiro mais sério próximo. Isso eu entendo, tá? E às vezes a gente acaba se caindo nisso. Então, assim, uma das coisas que eu posso tentar falar para vocês é o seguinte: se não tem como escapar, faz ali numa área, se possível, ou deixa essa planta por um tempo dentro de um vaso, coloca num vaso um pouco maior e observa como que é o comportamento dela em relação à doença, tá? E tem a possibilidade de olhar a raiz dessa planta para ver se não tem nematóide. É uma forma de você prevenir uma dor de cabeça futura, porque às vezes ela traz para o seu sítio doença que não existia. Pode acontecer isso. E ainda, principalmente o nematóide, que é uma praga de difícil controle. E aí, como que faz? Não é? Então, assim, gente, tenta ter esse cuidado, tá? Se não tem como não comprar desses lugares que não dá para saber muito bem como é a sua procedência, então toma esses cuidados. Faz como se fosse uma quarentena, entre aspas, para observar o comportamento dessa planta, tá? E aí que tem a possibilidade de eliminar assim que vocês perceberem alguma coisa, sem deixar nenhum tipo de contaminante, nenhum tipo de doença ou praga para poder passar e afetar sua cultura, tá bom? Então façam isso. Eu sei que muitas vezes acabo falando, mas a Érica é doida, como que eu vou ficar cuidando disso aqui no sítio? Mal tenho tempo para cuidar da minha roça? Tá, tudo bem, façam isso no momento que vocês puderem. Que eu sinceramente acho que a jaqueira é uma possibilidade de vocês terem condições o suficiente de poder agregar valor de uma frutífera que está esquecida, né, dentro do pomar doméstico, entendeu? E se está num pomar doméstico, por que eu não posso fazer e aproveitar essa situação de aumentar a diversidade de produto na minha roça, na minha propriedade? Não é? Tá? Então, assim, pensem muito bem, analisem. É uma planta que se adapta a vários climas dentro do nosso país. Claro que, lembre-se, a jaqueira é tropical. Então, quando ela passa por uma região, está plantada numa região muito fria, ela vai sentir isso. Então, ela vai ter dificuldade de crescimento, não vai ter tanta produção e assim por diante. Então, nós temos que pegar, dar uma freada e pensar, opa, pera lá, como é que eu posso fazer com que essa jaqueira possa produzir para mim? Né? Aí então temos que ter esses cuidados, tá? Por favor. E eu acho que estando no ambiente certo, com esse manejo mais facilitado, por não ser uma frutífera muito difícil, tá? O que muitas vezes acontece, o único ponto que eu sempre vejo os produtores pedindo para a minha ajuda é que muitas frutas da jaca, principalmente aquelas que ficam perto de onde a gente pode colher, elas ficam toda preta. Cai, seca e cai. Isso acontece porque é uma doença no fruto, certo? E principalmente em período de muita chuva. E devido a isso, faz com que elimine aquele fruto onde vocês podem pegar. Mas quando vocês tiverem o manejo da poda, ela vai ficar mais aberta, mais arejada e esse problema diminui, tá bom? Então, fora esse tipo de situação, a maioria dos produtores sofrem desse efeito, que é o quê? O aparecimento de frutos pequenos que já começa a ficar preto, seca, cai. Então, para tentar evitar isso, nós temos que fazer com que essa jaqueira ela fique cada vez mais resistente. E assim, como? Fazendo poda,
deixando a copa arejada, tá? Aplicando um pouco de esterco, que eu acho que faz muito bem, porque ela é uma planta também, tá? E conduzindo. E aproveitar essa característica de rústico, de bruta, né? Vamos dizer, a jaqueira é uma frutífera bruta. Então, se você tem um pé de jaca em casa, vê que ela quase não tem doença, quase não tem assim um manejo muito específico que você precisa estar fazendo nela para produzir, já pensou se dessa jaqueira você pudesse aproveitar para vender? Poda, eu já provei para vocês nos réus que fiz de jaca que funciona. E olha que essa jaqueira que eu mostrei para vocês é grande, não é pequena não. Tá certo que quem podou ela foi a empresa de eletricidade, né? Mas se vocês tiverem condições de fazer essa poda, por que não? Por que não apostar nisso? Não é? Já pode pensar nesse tipo de fator lá para frente, entendeu? Então, assim, eu quero trazer aqui pontos para fazer você conseguir ganhar dinheiro no sítio dessa forma. E tendo essa possibilidade, por que não fazer? Tá bom, gente? Então, eu primeiramente também, eu esqueci de comentar, eu peço desculpa pelo meu atraso, aconteceu alguns imprevistos. Para vocês terem ideia, eu saí correndo, estava num sítio de um produtor lá, saí correndo para chegar e poder fazer essa live para você. Porque eu sei que isso é importante para vocês da mesma forma que é importante para mim também. Então, muito obrigada de coração por vocês estarem aqui sempre comigo, assistindo, quando possível, fazendo perguntas, e vamos lá. E tendo dúvidas sobre qualquer coisa, pode me perguntar, porque daí qualquer coisa lá na próxima live eu respondo para vocês. Tá bom, gente? Até mais, e não se esqueça, sábado às 18 horas no horário de Brasília da semana que vem, vou estar aqui de novo. E lembre-se, não se esqueça que no dia 15 de setembro, às 18 horas, horário de Brasília também, eu estarei fazendo um aulão para vocês aí produzirem em dobro com um custo reduzido na sua roça. Então, ó, segue a dica, tá? Segue a dica, porque eu consigo fazer você fazer isso, sim, senhor, tá? Boa noite e até a próxima live. Descansem, aproveite o sábado, que bora lá tomar um banho e descansar. Tchau e até mais.